quero só dizer duas palavrinhas sobre alguns livros, porque a gente forma a nossa cultura católica com livros, né? Então, Os Sete Sacramentos, um livro que eu escrevi baseado, claro, naquilo que a igreja nos ensina, para o pessoal que dá catequese, batismo, crisma, etc., Sete Sacramentos, né? Vida Sexual no Casamento, para os casais. Todos os meus livros, eu quero dizer a vocês que são autorizados a serem publicados pelo bispo diocesano. Eu sempre peço ao nosso bispo o imprimatur. Né? Gostaria que o câmera mostrasse aqui. Imprimatur, de acordo com o Código de Direito Canônico, quer dizer, a autoridade eclesiástica autoriza a publicação do livro. Entende? Assim, eu tenho mais segurança. Então, todos os meus livros eu peço, já pedi a Dom João, Dom João morreu, pedia para Dom Eduardo foi para Sorocaba, agora peço para Dom Beni, já são 3 bispos que têm dado problemas no casamento, fruto de centenas de e-mails que eu recebo, né, com gente com problema no casamento. Então, fui juntando tudo isso e escrevi um livro, Problemas no Casamento, ok? Um livro sobre o purgatório. Muita gente me pergunta a questão do purgatório, então já escrevemos um livro sobre isso. Eu gostaria de mostrar também um livro que para mim, 2 livros que para mim são muito importantes, que eu gastei muito tempo para escrever. O primeiro deles é esse aqui, A Minha Igreja. O que é a igreja? Corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, história da igreja. Entende? É muito importante que nós cristãos conheçamos a igreja, fundada por Cristo. Cristo disse, a minha igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Não tem outra. Mas a gente, às vezes, não conhece essa igreja. Então, esse livro é para a gente conhecer. E aí, fazendo par com esse livro, por que sou católico? Muita gente me perguntava, por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser isso, ser aquilo, ser aquilo? Então, eu não vou dizer para você por que eu não sou espírita, ou Rosa Cruz, ou Seixonoye, ou budista. Não, eu vou dizer por que eu sou católico. Eu sou católico porque quem fundou, instituiu a minha religião e a minha igreja é Deus. Provou que era Deus, pelos seus milagres. Os outros eu não tenho certeza. Então eu vou seguir quem eu tenho certeza, porque eu sou católico. É um livro, especialmente para quem está em dúvida da sua fé, foi batizado, foi crismado, está na igreja, mas não tem certeza, vê outras pessoas falarem na cabeça dele, não, você está errado, a igreja fez um monte de besteira, e inquisição, e não sei. Vamos assentar a cabeça? Vamos entender direito as coisas? Então leia, A Minha Igreja, porque sou católico. Aí você começa a pensar com a sua cabeça, e não pensar com a cabeça dos outros. Isso é muito importante para a nossa maturidade espiritual. Entende? Bom, e as 2 coleções de CD, um curso bíblico e um curso sobre o catecismo da igreja. Né? São 2 cursos, não é 2 palestras para você ouvir, são 2 cursos. Custa caro, é negócio de R$100 cada coleção. Cada coleção são 11 CDs. Entende? Quem tem interesse de fazer um curso bíblico, ou um curso sobre o catecismo da igreja, então tem aí essa oportunidade. Quem está disponibilizando esses 2 cursos é a Cleofas. Então, só pelo site cleofas.com.br ou pelo telefone 3152-2418. Vamos aqui a mais perguntas, sem perder tempo. Uma pessoa que pede para não ser identificada, ela é de Minas Gerais, gostaria de saber se o fumante está em pecado mortal. Não está em pecado mortal. Eu já vi um núncio apostólico acabar de fumar um cigarro e celebrar uma missa. Não é pecado mortal. Claro que você não deve fumar. A igreja também diz, você não deve fumar. Mas a igreja não diz que é pecado mortal. Mortal quer dizer, você perde a graça santificante. Não, não é. Então, porque a igreja entende que o fumante é um dependente químico também. E não é tão fácil você dizer assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Então a igreja que é mãe, né, que é prudente, olha, eu vi a minha esposa fumar há 35 anos. E eu nunca joguei na cara dela nada que me ofendesse por causa daquilo. Até que num dia de São José,
Nós fomos numa procissão, já faz 7 anos. Eu disse, depois você joga sua carteira de cigarro fora. Nunca mais ela fumou. Então, tenha paciência com quem fume, ajude a vencer o vício, mas a igreja não diz que é pecado mortal, não. Carlos, ele é da cidade de Poços de Caldas, pergunta assim, sabemos que o céu é o estado de contemplar a Deus. É a visão beatífica de Deus, né? É a comunhão com Deus. Mas Jesus, em um dos evangelhos, diz que o maior na terra ainda é menor que o menor no reino dos céus. Como funciona esta hierarquia celeste? Vocês já repararam que Jesus fala em reino dos céus, no plural? Será que existe mais de um céu? Não. A igreja entendeu que no céu existe uma certa graduação de glória. Vocês entenderam? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quem mais amou a Deus nesse mundo e mais serviu a Deus nesse mundo, vai ter uma glória no céu maior do que aquele que foi salvo de última hora, que passou, quem sabe, a vida na gandaia. Não sei se todo mundo entende essa palavra aqui em São Paulo, gandaia quer dizer na vagabundagem. E daí, na última hora, se arrepende e Deus, na misericórdia, salva ele, né? Ele não vai poder sentar lá do mesmo lado dos santos, dos mártires, não seria justo, não é verdade? Todos estarão satisfeitos, vocês entenderam? Ninguém vai estar insatisfeito no céu. A igreja ensina que todos estarão saciados da glória de Deus. Agora, uma comparaçãozinha para você entender. Se você for buscar água no rio, levar um copo desse, uma caneca dessa, você vai trazer uma caneca dessa. Se você levar um balde, você vai trazer um balde. Se você levar um caminhão-pipa, você vai trazer um caminhão-pipa. Vocês entenderam? Então, todo mundo vai ficar... No céu não tem tristeza, no céu não tem nada de sofrimento. Mas a glória diante de Deus, a igreja fala no nível de glória. Quem mais amar a Deus nessa vida, quem mais servir a Deus nessa vida, quem mais for fiel a Deus nessa vida, vai ficar mais glorificado no céu. Gente, essa explicação, vocês têm que entender que nós não temos palavras para explicar isso direito, vocês estão entendendo? Então, a própria teologia não sabe como explicar certas coisas direito, que são coisas inefáveis. A palavra inefável quer dizer, falta palavra para você explicar. Mas é isso. Ok? Que a teologia mais ou menos explica. Bom, uma pessoa que também não pede para não ser identificada pergunta o seguinte, eu acho que o nome é Socorro, não está escrito para não identificar. O que fazer quando a pessoa não sabe se foi batizada? Os pais já morreram, mas antes de morrer batizavam na igreja adventista e hoje ele é católico. Bom, a igreja tem uma solução para isso. Encontrou uma criança abandonada, adotada, não sabe se a criança foi batizada ou não, o que faz? Leva para o padre faz o batismo sob condições. O que é o batismo sob condições? Se você não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Você coloca aí um condicionante, um se. Se você não foi batizado, eu te batizo. Se foi, esse ato aqui não vale. Vocês entenderam? Pronto. Porque o batismo não pode ser repetido. Nem batismo, nem crisma e nem a ordem. Esses 3 sacramentos não podem ser repetidos. Bom, aqui tem uma pergunta do nosso plasma. Um leigo comum pode fazer o sinal da cruz no ar para alguém? Não, não deve. A bênção, gente, a bênção, benzer o objeto, benzer um carro, benzer uma casa, a igreja diz que quem deve fazer é o diácono, o padre e o bispo. Ou seja, quem recebeu o sacramento da ordem. Por quê? Porque quando a pessoa é ordenada, ela recebe uma unção. Um óleo, o bispo unge as mãos do ordenado com óleo santo. Para quê? Para ele abençoar. Então é um munus, chamado munus, pastoral para isso. Então, a hierarquia tem essas 3 características, né? Exercer o magistério, pregar a palavra e governar a igreja e também santificar. Então, quem deve abençoar é o ordenado. É claro que um pai, uma mãe,
vão abençoar seus filhos. Inúmeras vezes eu fiz uma cruzinha na testa dos meus filhos e nós podemos fazer, isso não tem nada de mais. Né? Você está dizendo, Deus te abençoe. Agora o padre não, o padre dá a bênção com a autoridade de Deus, é diferente. Então, eu penso que essa bênção, traçar o sinal da cruz no ar, tem que ser reservada aos ordenados. Pelo menos é tudo que eu aprendi com a igreja, nunca vi nada diferente disso. Bom, Miriam, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, pergunta o que significa Cristo pneumático. Miriam confessa que não sei, porque a palavra pneumático é aplicada no Espírito Santo. Pneuma, do grego, quer dizer sopro, vento, ruar, do hebraico. Então, o pneumático, pneumatologia, é o estudo do Espírito Santo na teologia. Agora, que você juntou a cristologia com a pneumatologia. Então, o Cristo pneumático, pode ser que de repente alguém queira dizer aí um Cristo conduzido pelo Espírito Santo. Mas o Cristo sempre foi conduzido pelo Espírito Santo. Não sei exatamente o que quer dizer essa expressão. Por que temos que completar o que faltou no sofrimento de Cristo? Porque Deus quis assim. São Paulo diz lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. E aí está a resposta, no seu corpo, que é a igreja. O Cristo não é só a cabeça, é o corpo também. Santo Agostinho dizia que, ele falava assim, Christus totus. O que é o Christus totus de Santo Agostinho? O Cristo, a cabeça da igreja, nós os membros. Então, a redenção não deve ser feita só pela cabeça, também pelos membros. Por isso que a igreja completa o que falta à paixão da cabeça no corpo, que é a igreja. Isso é bonito, gente, sabe por quê? Porque assim Deus nos associou com Cristo. Entende? São Paulo fala, se nós sofremos com Ele, nós vamos ser glorificados com Ele. Então, a festa da ressurreição, a festa da glorificação terá mais gosto. Por quê? Porque eu ajudei com o meu sofrimento, com a minha paixão, o Cristo salvar a humanidade. Esse é o sentido de completar na nossa carne o que faltou, a paixão de Cristo. Uma vez um cardeal foi solto lá dos cárceres comunistas da Tchecoslováquia, em 1985, um cardeal chamado Franciszek Tomaszek. Ficou 20 anos preso pelos comunistas. Quando ele foi solto, um repórter perguntou a ele, cardeal, o senhor é um príncipe da igreja, o senhor não se sente frustrado de ter ficado 20 anos na cadeia? Ele falou, meu filho, se fosse preciso voltar para a cadeia hoje, por causa da igreja, eu voltaria. Pelo seguinte, porque quem trabalha pela igreja faz tudo, quem reza pela igreja faz mais ainda, mas quem sofre pela igreja faz tudo. Eu fiz esse tudo, preso. Eu não pude trabalhar pela igreja, mas eu pude rezar pela igreja, eu pude sofrer pela igreja. Que resposta, né? O cardeal Franciszek Tomaszek da antiga Tchecoslováquia. Professor, tenho um irmão de grupo de oração que não está vivendo verdadeiramente os mandamentos de Deus, como posso ajudá-lo? Eu acho que não é só esse aqui não, viu? Porque eu recebo perguntas desse tipo aí muitas vezes. Como posso ajudá-lo? Olha, gente, são muitas pessoas que fazem uma experiência de vida no Espírito Santo, um seminário de vida, que se convertem, ou que vão para cursilho, se convertem, e depois volta para a vida velha. Não é um nem dois. Como ajudar essa pessoa? Trazê-la de volta. Quando uma vela apaga, como é que você acende uma vela que apagou? Você pega outra vela acesa e encosta nela, né? As duas ficam acesas, não é assim? Pronto, é isso que tem que fazer. Ele apagou. Você está com a chama de Cristo acesa, faça a chama de Cristo acender ele. Ou seja, leve ele de volta para Cristo, pela oração, pela confissão, leve de volta para o grupo, senta com ele, conversa com ele, não xingue ele, ame-o no pecado, se ele estiver no pecado, arranque-o do pecado. Faça o que Jesus fez lá com o filho pródigo.
ou fez lá com Madalena, ou fez lá com Pedro, depois que o Pedro negou ele 3 vezes. É a misericórdia com o pecador, trazer o pecador de volta. Então você tem que rezar por ele, você tem que fazer jejum por ele. Gente, Jesus falou uma coisa muito importante. Há certos demônios que você só arranca com jejum e oração. Não é que o seu amigo esteja possuído pelo demônio, não. Mas o demônio está ali infernizando a vida dele, você entendeu? Isso chama-se opressão diabólica, não é possessão. A possessão, você tem que chamar o padre para fazer o rito do exorcismo, é diferente. Mas nós todos somos oprimidos, tentados. Então, como é que você arranca essa tentação de perto do seu amigo? Faça jejum por ele. Eu vou jejuar 2 vezes por semana para esse meu amigo voltar para Deus. Eu vou rezar, eu vou comungar por ele. Jesus disse, há certos tipos de demônio, de tentação, que você só arranca com jejum e oração. Então a igreja recomenda remédios contra o pecado, jejum, esmola e oração. Uma boa esmola também, viu? Eu vou dar essa esmola muito boa aqui para Deus, para esse irmão sofrendo, para o meu amigo se converter. Gente, Jesus, a carta aos Hebreus diz uma coisa muito bonita. Não há redenção sem sangue. Vocês já leram essa frase? Está na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus fala todos os sacrifícios antigos, da antiga aliança, da nova aliança, Cristo novo, sacerdote que agora derramou o seu sangue. E a carta aos Hebreus, eu não me lembro o parágrafo agora, o capítulo, mas diz assim que não há redenção sem sangue. O que quer dizer isso? Não é que eu tenho que derramar o sangue mesmo que está aqui na minha veia. O sangue, para os judeus, significa vida. Eu só consigo redimir alguém dando a minha vida, dando o meu sangue, dando o meu sacrifício, entendeu? Sofrendo pelo outro. Aí eu redimo o outro. Eu trago ele de volta para Deus. Entende? É como que assim, você resgatar teu irmão que está preso por um bandido. Não é fácil. Você tem que fazer um assalto. E um assalto que você pode sofrer também. Mas você vai lá buscar teu irmão porque você ama ele. Entenderam? Luiz, de Taubaté, pergunta o seguinte: quando Jesus era pequeno, por que Deus permitiu que muitas crianças morressem para salvar Jesus? Veja, gente, nós não compreendemos os mistérios de Deus 100%. A igreja que são os primeiros mártires do cristianismo, né? Tanto assim que logo depois do Natal, daquelas festas ali, a igreja celebra os santos mártires inocentes. A igreja que são os primeiros mártires da igreja. Não é? Morreram sim, porque Herodes queria pegar Jesus e não sabia onde é que Jesus estava, porque os reis magos não contaram para ele, foram embora por outro caminho, por inspiração de Deus, e os pequeninos morreram. A gente tem que entender que Deus sempre sabe do mal tirar o bem. Então, certamente essas criancinhas que estão lá no céu hoje, nós perguntássemos para elas, você está feliz? Elas iriam responder, muito. Você gostou do martírio que você sofreu com 2 anos de idade? Não. Mas você recusaria hoje? Ah, não, eu estou aqui no céu, não vou mudar esse negócio, não. Quer dizer, Deus sabe, entende, gente, do mal tirar um bem maior. Para nós, inclusive. Porque vocês já pensaram se o Herodes tivesse pego Jesus e matado Jesus? Ia ser complicado a nossa salvação. Deus ia ter que achar outro caminho para nos salvar. Então, nós também temos que ser gratos a essas crianças. Porque essas crianças morreram, quem sabe, para que Jesus não morresse. Agora, não questionemos Deus. Deus é Deus, sabe o que faz. Amém, aleluia. Lá no céu, nós vamos entender melhor. Certo? Tem coisas na teologia, gente, que a gente não consegue entender tudo, não. A gente tem que lançar realmente, né, no coração de Deus. Dá para responder mais uma? Então vamos lá. Entre o casal é permitido os vários tipos de sexo, ou a igreja recomenda somente o convencional? É o Leonardo Teixeira,
de Forquilhinha. Ô, Leonardo, eu acabei de mostrar esse livro aqui, né? Neste livro aqui, eu explico isso direitinho. Vida sexual no casamento. Olha, casal nunca deve fazer sexo anal, de jeito nenhum. Não. Por quê? Primeiro, o sexo tem que estar aberto à concepção. Ninguém vai conceber pelo ânus. Desculpa eu ter que falar rasgado. Fez a pergunta, eu vou ter que responder. Ok? Nenhuma mulher vai conceber, tem possibilidade de conceber, porque o reto não tem ligação com o útero e com o ovário. Então está descartado esse tipo de relação sexual, sem mesmo outras conotações, que nós não precisamos entrar nelas. Né? O ânus não foi feito para receber nada, o ânus foi feito para expulsar fezes. Não tem nada adequado. Segundo, né? A igreja recomenda que o casal tenha a relação sexual convencional. Nós sabemos o que é o convencional. É aquela relação sexual pela qual se gera uma vida humana. Esta é a relação sexual que a igreja quer que o casal tenha. Qualquer outra relação sexual que não permita a concepção, a igreja não está certa. Agora, veja bem, a igreja aceita, e eu escrevi isso daqui, o nosso bispo autorizou a publicação, que o casal precisa ter o prelúdio sexual. A relação sexual você tem o prelúdio, o lúdio e o pós-lúdio. Ok? Então, é preciso que o casal tenha uma preparação para o ato sexual. Especialmente tem muitas pessoas, eu acho que são mais mulheres do que homens, que têm dificuldade para o ato sexual, para chegar num orgasmo com o marido. Então, o marido deve preparar a esposa com carícias. E aqui, os teólogos moralistas me disseram que eu podia até escrever carícias até orogenitais. E eu escrevi e está aqui. Agora, veja bem, isso para preparar o ato sexual. O ato sexual, então, ele deve ser convencional, com os órgãos sexuais genitais de procriação. Agora, a preparação, aquilo que o casal aceita, aquilo que o casal não pesa na consciência deles. Um não vai ofender, um não vai violentar a intimidade, aquilo que o casal aceita, para se preparar, para que ela vença a dificuldade dela ou ele, o casal pode fazer. Entenderam? Desde que o ato se consume de maneira convencional. Pronto. Quem quiser mais explicações, nesse livro aqui tem mais coisa. E encerrar, a Ellen está me mostrando aqui a plaqueta de encerrar. O programa sempre sobra pergunta, vocês desculpem, mas vão ficar aqui separadinhas para o nosso próximo programa, tá bem? Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Quero lembrar do curso bíblico e do curso sobre o catecismo, os livros que ajudam a Canção Nova a fechar a campanha. Eu esqueci de dizer, muito obrigado a você que ajudou a Canção Nova a fechar a campanha esse mês de julho, 102%, há muito tempo nós não víamos isso. Louvado seja Deus, obrigado a você que ajudou e continue ajudando e incentive mais gente a se tornar sócio contribuinte da Canção Nova. Para quê? Para que essa evangelização se estenda cada vez mais, né? A igreja seja edificada, as almas sejam salvas e o reino de Deus se estabeleça entre nós. Muito obrigado.